Eu tenho várias técnicas online, sobrancelha, lábio, elas conseguem. Tinha até uma aluna aqui no evento que ela trouxe a placa dela, fatura mais de 10 mil já, e quem fatura mais de 10 mil ganha uma placa nossa. E ela trouxe a placa, aprendeu online e trouxe a placa para eu assinar. Então, e muitas assim aprendem, muitas. Fui obrigada a cortar pessoas da minha vida, pessoas que te puxam pro buraco. Eu entendi que eu não era mãe do meu pai e da minha mãe, que eu não era mãe dos meus irmãos, que eu não era mãe dos meus tios, da minha família, dos amigos. Interessante, você teve que cortar isso. Falar muito não. Aprender a falar não. E aprender quem te ama de verdade, quem amava o teu dinheiro. Ah, tem esse detalhe. Muito importante, né? Eu honro, mas eu não sou mãe e pai. Então, entender qual é o meu papel nessa vida. Então, eu cuido, dou suporte, mas eu não posso fazer papel de pai e mãe. Senão você deixa de fazer o seu papel, de viver a sua missão para ficar cuidando das pessoas que vão usar isso, o emocional, o drama, o vitimismo, para te colocar na mesma situação que eles. Quem não quer agir vai te puxar para o buraco. Entendi. E aí você tem que aprender a falar, pô, você ajuda, a pessoa não quer sair, você não pode voltar. Você tem que continuar, porque é uma opção dela. Então é difícil falar isso. Tem gente que não concorda. Mas eu só cresci muito quando eu aprendi a pôr limite. Não é que eu falei não, eu pus limite. E aí você vê quem é que gosta de você e quem é que gosta do que você proporciona apenas. E aí como é que as pessoas têm que fazer isso? Elas têm que ter uma família. Eu tenho meu marido, eu tenho minhas filhas. A minha família é o meu marido e as minhas filhas. Certo. Depois o resto se torna parente. Estamos de volta então com Vida Inteligente na América no Classic 2024. E agora, gente, olha só, eu estou até... Não poderia estar falando isso em frente de câmeras, mas eu, Wagner, estou nervoso, porque eu vou entrevistar nada mais, nada menos, né? Eu não gosto de falar entrevista, vocês sabem, eu gosto de conversar, bater um papo com Natália Beauty. Você acredita nisso? Mas espera aí rapidinho, que eu já vou então chamar ela. Não, vou falar agora, né? Natália, seja bem-vinda. Não vamos enrolar aqui, porque esse vídeo vai ser fantástico. Aê, obrigada, obrigada. E aí, o que está achando do Classic? O que você acredita que o que você fez aqui hoje vai estar, digamos, incentivando as pessoas, transbordando na vida das pessoas que assistiram a tua palestra? Eu acredito que são alguns pilares, né? Eu acho que o empreendedorismo é óbvio que a gente traz, mas mais do que isso, é um empreender com propósito, um empreender com verdade, um empreender com legado. Eu acho que mais do que o negócio em si, é como a gente usa o negócio, não só como benefício próprio, mas como para servir a sociedade, né? Então, eu acho que eu consegui plantar essa semente aí no coração de todo mundo. E o evento está incrível, é sempre muito especial poder levar um pouco da minha mentalidade empreendedora, né, para vários lugares. Estar aqui hoje é um prazer muito grande. Legal. Não é a primeira vez que você está, com certeza, nos Estados Unidos, né? E a primeira vez que eu vi você palestrar foi no Poder do Networking. Foi. Mas não foi também a tua primeira conexão nos Estados Unidos? Não, não foi. Eu já ministrei alguns cursos de técnica de sobrancelha, quando eu ainda dava curso, né? Hoje ainda a minha equipe vem para dar curso, mas aí já é a equipe. Mas eu vim algumas vezes antes, não para palestrar. E foi o Poder do Network aqui, e acho que mais uma ou duas. Mas eu estou sempre por aí palestrando. É muito bom, sério. Isso é muito bom. Isso é um reconhecimento do esforço, né, do trabalho. Você tem muitas alunas aqui? Meio digital? Tenho. É mesmo? Depois que eu abri o online, parece que muita gente daqui, mesmo. Maravilha isso. Passa fronteiras, né? Isso é muito bom. O digital proporcionou isso, né? Então é um trabalho físico, mas que o digital faz com que a gente vá para qualquer lugar do mundo. Não tem limite, né? Não tem. Que maravilha isso. Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu assisto alguns podcasts seus, de outras pessoas que você vai, lógico, e eu vejo que você fala muito, que é o seu marketing que vende, que você tem feito. O grande diferencial. Mas acima de tudo, hoje, lógico, né? Você é uma pessoa com renome internacional, vamos dizer assim, pessoa muito conhecida, tem milhões de seguidores. Mas o que você sente mais ainda das pessoas que não querem fazer com uma colaboradora sua lá, uma sobrancelha, por exemplo,
querem esperar a agenda para fazer com a Natália. Eu sei que não é questão do dinheiro, eles estão olhando outra coisa. O que tem a mais? O que é o diferencial que você sente quando elas sentam lá para você estar atendendo elas? No meu caso, que é um valor muito diferente das minhas artistas, não é a técnica em si. Claro que tem a técnica, o trabalho que eu vou entregar, mas se ela estivesse querendo só sobrancelha, ela faria com a minha equipe, que é tão boa ou melhor que eu. Mas ela quer algo a mais, ela quer um acesso. Então, ela tem um acesso direto a mim ali. E eu comecei a perceber, depois que eu aumentei o valor, né, para R$12.500, é um valor expressivo para uma sobrancelha, eu reconheço. Mas eu aumentei para não ter cliente, porque eu não podia, hoje a minha agenda não me permite ficar lá atendendo e fazendo sobrancelha. Então, o meu tempo hoje ele é mais importante na estratégia, na palestra, em evento, em mentoria. Então, eu aumentei o valor para não ter tanta procura. Mas aí eu acabei trazendo um outro tipo de cliente. Olha que interessante. Ela passa 1h30 comigo fazendo a sobrancelha, mas ela ganha uma mentoria. E eu comecei a perceber que elas me perguntavam de negócio, como é que eu fiz para fazer, que ferramentas eu usava, como é que eu fiz para fazer o marketing, me perguntava dicas do negócio delas. Então, depois eu falei, cara, se for parar para pensar, tá barato essa sobrancelha, porque ela vem aqui, pergunta sobre negócio, me conta a vida dela, me pede conselho. Às vezes, um insight que eu falo ali para ela, olhando de fora para o negócio dela, com a minha inteligência empreendedora, que eu considero, todo empreendedor tem uma inteligência empreendedora de negócio. Sim. Ele olha o negócio do amigo ou de alguém que pergunta, ele vai ver coisas que aquela pessoa não está vendo, que está dentro, né? Então, imagina que um insight ali muda tudo. E depois que eu fui entender, né, a cliente que começou a me procurar depois que eu aumentei, ela viu isso como uma oportunidade de acesso, de ter uma conversa, de perguntar alguma coisa. E não só isso, né? Eu acho que a força, ela se inspira, ela quer, às vezes ela vê em mim algo que tem nela, mas que eu faço acender, né? Então ela fala, você é muito forte, mas tem essa força nela. E talvez estar perto de mim acenda mais essa força nela. Então, acho que vai muito além da sobrancelha. Isso é muito legal. Muito legal. Elas querem estar perto de você, né? Querem. Isso, na verdade, você gerou um valor. E isso mostra, mais uma vez, que não é questão de preço. Não é. Sempre vai ter alguém que vai pagar. É o valor que você cria em torno da sua imagem. E o que contribui para a gente ter uma imagem de valor? Primeiro, qual é o impacto que a tua empresa, que você causa? Como é que você serve as pessoas? O que as pessoas dizem de você? Né? Então, eu acho que eu investi muito no começo em mídia, em rede social, Instagram, em assessoria de imprensa. Fui fazendo os meus trabalhos, mostrando para as pessoas a trajetória. Isso gerou valor às pessoas que eu tenho acesso, com quem eu convivo, com quem eu faço negócio. Então, isso falou, cara, como é que ela, daquele lugar que ela estava, totalmente falida, endividada há 7 anos, sem perspectiva, sem acesso. Eu não tive quem indicou, um amigo, alguém que me ajudou. Não, eu construí sozinha a empresa. O Felipe chegou depois, ele me ajudou, fez o negócio crescer muito. Mas aquele começo, naquela dificuldade, onde todo mundo olha para você e te vê como um fracassado, eu acho que isso me trouxe muito valor. E a coragem de contar. A maioria das pessoas que passa por problema, desafio, ou teve alguma dívida, ou errou, ela tem vergonha, esconde isso e acha que isso vai deixá-la menos, né, uma pessoa com menos valor. Mas não, eu acho que a dignidade, assim, a coragem de contar um erro, uma vulnerabilidade, não se vitimizando, mas gerando força e superação, isso é muito digno, as pessoas se conectam com isso. Interessante. Então eu falo que o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta, né? Perfeito. Eu assisti um pouco da tua palestra ali, eu vi você falando sobre isso aí, né, que você teve que passar vergonha, né, em certo momento. Essa vergonha, daí eu tive que sair, foi direcionada hoje ao teu marketing ou também está incluso essa tua história de vida? Eu acho que é história, porque na época que eu estava endividada foi exposta na internet, num outro perfil que eu tinha de materno, quando eu falava de maternidade. Então elas postaram minhas dívidas, meu nome no Serasa, foi assim, bem vergonhoso. E aí eu excluí aquilo, e depois de 1 ano que eu fui fazer o curso de sobrancelha, que eu entrei para a área da beleza. Então o fato de eu ter passado aquela vergonha, aquela exposição, ter ido para o fundo do poço depois, tudo isso me mostrou o seguinte: não vai mudar nada, assim, isso não vai mudar, as pessoas vão continuar vivendo a vida delas, você vai ter que continuar vivendo a sua vida. O tempo não vai parar para você resolver o seu problema. O tempo vai continuar rodando.
vai continuar passando e não vai voltar. Então isso daí, sei lá, mudou. E como que surgiu esse insight da marca Natália Beauty hoje? Ela surgiu da necessidade, então não planejei. Isso que é o mais legal. Planejou. Então, não, eu comecei empreendendo por necessidade mesmo, não foi uma coisa que eu planejei. Na verdade, eu nem comecei empreendendo, eu comecei como uma profissional da beleza que ia na casa das clientes fazer a sobrancelha delas. Depois eu montei a minha primeira sala, que eu comecei a empreender. Aí eu comecei a entender o que era ser uma empreendedora. Pagar, receber, cobrar, verificar, ver o atendimento. Tudo isso envolve o empreendedorismo. E aí eu comecei uma jornada empreendedora, sozinha no início, que eu falo que a gente passa pela fase de equipe, e depois você vai expandindo e tendo equipe, criando estratégia. Eu acho que o meu diferencial foi desde o começo eu olhar a empresa grande, mesmo sendo pequena. Então eu sempre pensei, a minha empresa hoje ela é grande, mas hoje ela é pequena, mas ela vai ser grande. Então o que eu preciso para ela ser grande, mesmo sendo pequena? Porque você tem que ter visão grande, mentalidade de empresa grande, mesmo que ela ainda não seja. Certo. Então eu falei, o que uma empresa grande tem? Tem setor de vendas, tem setor de cliente, tem setor de financeiro, tem setor de RH. E mesmo que eu ainda não tivesse essas pessoas, eu sabia que eu era todos esses setores. E conforme eu fui crescendo, eu fui preenchendo esses setores. Então, acho que o pensamento... Foi delegando isso? Fui delegando e fui criando o setor em si, né? Certo. Então, o setor de vendas que não tinha, que era eu criei. Então, no começo, você é um polvo, onde você é a energia vital da empresa, que direciona, que passa demanda, que treina. Só que depois você não consegue mais. Por isso que tem que preparar a empresa. E o que foi o meu... Acho que um pulo do gato, acho muito estratégico no começo. Mesmo não sendo grande, indo contratando, desde as primeiras contratações eu já pensava, eu não estarei aqui para treinar o resto da minha vida, porque eu vou crescendo, eu vou montar outras empresas, eu vou crescer muito. Então eu já vou criar ferramentas de gestão para ter esses processos todos bonitinhos, para que eu não precise ficar aqui treinando quem entrar. Eu já vou criar um treinamento baseado no meu primeiro treinamento desse setor. Você já cresceu organizada? Exato. Só que isso, a gente cresce organizado, não precisa crescer desorganizado. Você cresce organizado se você souber para onde você quer levar a sua empresa. Então, se você só for fazendo e crescendo conforme vai precisando, você não organiza. Porque você não consegue. Porque você ainda tem mentalidade de empresa pequena. Agora, se você já tem uma mentalidade de empresa grande, isso daí é estudar, é ler, é entender como uma empresa grande funciona. Que aí você olha para a tua empresa, beleza, ela está assim hoje, mas o que ela precisa ter para ser grande, rápido? Estrutura. Então você já começa estruturando, porque você sabe o que precisa para sustentar o teu crescimento. Isso é bem interessante. Porque às vezes eu vejo muito essa desculpa, de repente você pode falar que é o quê? Eu não vou investir num CRM, não vou investir numa organização, porque isso tudo custa... Não é que custa, isso é assim, essencial. E a pessoa que pensa assim, de verdade, ela não está preparada para ter um negócio grande. Ter um negócio grande, você tem que se preparar para isso. E uma das principais é investir na organização do teu negócio. Senão você está fazendo um voo de galinha. O que é o voo de galinha? Você voa, dá aquela voadinha e cai. Não sustenta. Se não tiver ferramenta, processo e treinamento, você não sustenta o crescimento. E isso é a mentalidade, ela primeiro cresce, para depois o físico crescer. Primeiro acontece na sua mente, e depois ela acontece no mundo material, entendeu? Um monte de site, hein? Vocês estão anotando aí tudo aí, né? Você que está em casa, porque primeiro começou com Equipo, né? Equipo, total. Eu empreendedora, eu presa. Né? Porque eu lembro que eu tinha vários colaboradores, a dona Hilda, a Hilda do financeiro, a Hilda... Tinha do RH, tudo eu. Eu tinha nomes para as minhas. Sério? E assim, tipo, divertidamente. Aí tinha a Camila que fazia agendamento, tinha a Tamires que fazia curso. É Hilda mesmo, do financeiro. Hilda. É um nome bem de mulher do financeiro, né? Dona Hilda. Dona Hilda. Mas é porque isso me divertia. Certo. Isso é legal. E quando que começou essa migração, não migração, né? Ampliação para o digital? O digital. Hoje é teu forte o digital? Não. Não? Ele é igual. Eu tenho um negócio digital, que é só digital, e eu tenho um negócio físico. Certo. Eu cresci no físico, então hoje, que bom. Porque eu acredito que o digital está saturado.
As pessoas hoje elas não buscam só o digital, elas querem o digital, mas elas querem experiência. Então o híbrido vai ganhar muita força daqui para frente. Então eu cresci muito no físico, só que eu usei no início o digital para crescer o físico. Depois que eu entrei para o digital, com cursos online, formações online, que cresceu muito também. Mas a rede social me ajudou muito, porque desde o começo, como eu não tinha cliente, em 2017, quando eu estava lá no fundo do poço, eu usei a rede social para trazer cliente. Só que como que eu trouxe cliente no começo? Postando o resultado do meu trabalho, postando a minha história para as pessoas se inspirarem, se conectarem, e postando coisas que... situações para as pessoas admirarem a marca. Então, olha só, que legal. Eu fiquei muito boa em sobrancelha, então tinha um resultado muito bom, acima da média. Eu treinei muito, estudei muito e eu sou obcecada. Depois, eu contava um pouco da minha história e da minha trajetória para inspirar. Importante. Então, eu tenho resultado, eu inspiro as pessoas, só que eu acho que o grande ponto ali que fez as pessoas quererem se conectar com a minha marca foi ter muitos projetos sociais desde o começo. Então, eu mostro o resultado, eu inspiro e eu gero admiração de marca. Opa. Quando eu falo dos projetos sociais, eu não falo que é a Natália que faz, é a marca Natália Beauty que proporciona. A gente tem o Instituto Natália Beauty hoje que não tem incentivo de nenhum lado, é tudo dinheiro nosso mesmo. E a gente tem vários projetos. Então, as pessoas sabem que tem resultado, se inspiram na história, porque vê que é uma história de verdade, e sabe que a empresa não trabalha só para lucro próprio. Ela distribui. Então, você entende? Entendo, sim. Isso é maravilhoso, né? O que está acontecendo. Sobre a sua, digamos, essa trajetória inspiradora que você tem de tudo, qual foi esse momento mais decisivo na sua jornada que te levou a transformar, então, o mercado da beleza em negócios, vamos dizer assim? Foi quando eu comecei a contratar e formar pessoas. Então, eu comecei a dar muitos cursos. Eu vi que era um negócio, aí eu criei filiadas, que é um modelo de franquia, mas é a pessoa que é habilitada. E isso fez com que minha marca crescesse muito rápido. Porque, primeiro, as pessoas têm medo de ensinar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ensinar tudo o que eu sabia. Depois, eu vi que tinha muita gente boa e muita cliente pedindo a minha técnica. Então, eu pensei, eu vou criar um time de filiados no mundo todo. E aí eu abri filiados só para quem já tinha feito meus cursos. E aí a minha marca ela foi para vários países, porque eu tinha alunas que tinham vindo de outros países fazer curso comigo no Brasil nessa época. Então a minha marca fez muito rápido, porque elas viraram filiadas habilitadas e eu comecei a levar o meu marketing, transbordar o meu marketing para todas essas pessoas. Então gerou muito desejo das pessoas virem fazer curso para serem filiadas, para terem clientes através do marketing que eu já fazia. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. O teu curso que você faz hoje sobre sobrancelhas online, a pessoa consegue aprender 100% online? Consegue. Consegue? Consegue. É mesmo? Tudo. Eu tenho várias técnicas online, sobrancelha, lábio, elas conseguem. Tinha até uma aluna aqui no evento que ela trouxe a placa dela, fatura mais de 10 mil já, e quem fatura mais de 10 mil ganha uma placa nossa. E ela trouxe a placa, aprendeu online e trouxe a placa para eu assinar. Então, e muitas assim aprendem, muitas. Legal, isso aí, vocês meninas que estão assistindo, então, tá aí uma oportunidade. Não, e de ouro. Negócio, né? Quanto tempo você acredita que a pessoa, digamos, está fazendo o teu curso e já consegue fazer algum dinheiro com isso? Eu tenho alunas que durante o curso já tem procura, já estão fechando venda, porque as clientes querem. Finalizar. Antes de finalizar, porque eu acho que a marca, como ela gerou um marketing que furou a bolha, as pessoas quando falam que estão aprendendo lá já geram um grau de confiança na cliente. E aí sabe que provavelmente a aluna que está saindo vai cobrar mais barato, porque está começando. Então, por exemplo, uma aluna começa cobrando R$500. Pô, que faculdade que você faz hoje que você já sai do curso cobrando isso? Primeiro que você tem que fazer 4 anos de faculdade. O curso de sobrancelha você faz em 4 dias. O que em 4 dias você aprende que você já sai cobrando? Nem com digital é assim, porque digital você tem que criar o produto, tem que gravar a aula, você tem que saber fazer o marketing, saber fazer o tráfego, você tem que saber escrever copy, saber fazer um criativo. Nem com o digital é tão rápido ganhar dinheiro quanto com a área da beleza. Não tem nada como a área da beleza hoje. Não tem. Nossa, realmente é um negócio bem interessante. Muito. É que as pessoas... Tô quase me interessando, eu que sou homem. Sabe por quê? A gente tem a falsa impressão, porque a gente foi criado... eu lembro quando eu era pequena, e isso geral, todo mundo ouve falar que quem vai para a área da beleza é porque não deu certo em nada.
que a mulher faz? Ah, faz unha, por quê? Eu que Não dá venho da área certo. de vendas. E quem Exato. vai para vendas é porque não fez nada. Você não vê mãe e pai falando para a filha, vai fazer sobrancelha que dá dinheiro. Não, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia. Ah, minha filha é médica, advogada. Agora, minha filha é design de sobrancelha, ninguém fala com orgulho. Eu tenho uma prima no Rio Grande do Sul que faz sobrancelha também. Maravilhosa. E ela fatura bem. Também, Fatura bem, só fatura que bem. como a gente não tem esse... Provavelmente ela fez curso contigo. Ai que bom, tomara. Mas assim, eu vejo que hoje, eu falei de homem, brincadeira, mas tem homens que fazem também. Tem, muitos. E eu vejo que o público masculino está se interessando também pela estética hoje em dia. Então tem um mercado gigante para explorar. A gente tem E curso até só mulheres de mesmo. sobrancelha masculina. No Brasil eu sei que está crescendo bastante, mas tu sabe estimar um percentual de crescimento na área da estética nos últimos anos, o que vem crescendo? Tens esses Eu não dados? sei exato o dado, mas eu pesquisei semana passada sobre as principais áreas que dão lucratividade, que não sofrem com crises, a área da beleza, estética, profissional da beleza, sim. Eu não sei a quantidade de crescimento, mas cresceu muito, absurdamente. Vocês colocarem aí, vocês vão ficar chocados, assim. Certo. Até escreve aqui quem achar aí o dado, coloca aqui pra gente ver. Mas assim, absurdamente. 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 Você, antes da pandemia, você já tinha o produto online, o curso online? Não, foi na pandemia. Se eu não tivesse feito, eu quebraria. Foi o curso online que salvou. Me salvou na pandemia. E eu fui muito rápida. Quando eu não esperei precisar. E isso é importante. A maioria dos empreendedores espera precisar para agir e pensar numa solução. Então ali, quando eu vi que começou, eu já olhei para frente, comecei a fazer previsão. Falei, pô, tá fechando tudo, vão fechar a estética. Só que vai acabar a pandemia, as pessoas vão continuar se cuidando. Então agora é a hora de eu vender curso online para a galera estudar. E foi muito rápido Você essa não tinha decisão. nada montado ainda? Nada. Sério? Eu nem tinha um curso. Sabe o que eu fiz? Eu vendi 3 aulas ao vivo. Eu não tinha curso. Eu vendi 3 aulas. Assistindo eu fazer a sobrancelha do início ao fim. Ou seja, eu não precisava do produto gravado, porque ia ser ao vivo, e esse ao vivo seria gravado para depois eu vender ele num perpétuo. Mas no lançamento, e sem saber essas coisas de internet, de tráfego, não tinha nada disso. Eu fiz tudo no orgânico, sem investir R$1 em tráfego, porque nem sabia como fazer. Começasse com 3 pessoas? Exato. E ali, não, a minha equipe ali pequena, tinha um videomaker que eu peguei e contratei. Aí eu mesma fiz o produto na Hotmart e tal, não sei o quê, escrevi a copy. Eu trabalhei nisso muito tempo. E aí eu fiz as aulas e depois eu fiz de lábio também. Então eu vendi 2 programas online e aquilo, me segurou. Vendi muito, assim, muito. Aí depois, né, profissionalizou o negócio e hoje... Aí eu parei com o online. Parou com o online? Parei porque o meu físico ficou muito forte. Opa. Só que aí depois eu voltei para online ano retrasado. 2019. Não, minto. Foi depois da pandemia, 2022, eu voltei. Você já tinha bastante seguidores antes da pandemia? Não. Não? Tinha já, mas não muitos como eu tenho hoje. Sim. Mas a virada de chave foi do Big Brother. Faltava foi no Big Brother? Não, mas eu não fui para o Big Brother. Eu fui atender os participantes quando eles saíam, mas não porque ninguém me contratou. Eu mandei... o fato... Eu acho que assim, a gente vê a oportunidade, o empreendedor tem que ver a oportunidade, né? E agir, não esperar. A sorte não vai vir te chamar, você tem que buscar ela. Claro. Então eu via que os participantes saíam todos cansados, acabados mesmo, detonados. E aí eu comecei a falar, gente, e se eu fosse lá cuidar deles de madrugada, antes deles cumprirem a agenda de compromisso do outro dia? Tu ofereceu isso de graça? Ofereci de graça, servir, a gente tem que servir. Certo. Aí eu ofereci de graça, fui para o Rio, peguei um quarto no hotel que eles ficavam depois que saíam do programa, e eu cuidava deles na madrugada toda, de graça, só que isso me trouxe, não é de graça, eu sabia o que isso me traria. Tu estava pagando preço. Eu já estava vendo lá na frente, só que você fala para uma pessoa, ela te chama de louca, mas as pessoas não têm capacidade de enxergar a segunda camada. Ela só consegue ver o óbvio. Só que o óbvio, ele é 10% do que você pode fazer se você enxergar as próximas camadas de efeito. Uma das palavras que tu colocasse lá, louca, que você perguntou se já foi chamada de louca, foi por causa disso? Louca, tudo. Você vai ser chamada, mas se você for chamada de louca, faz. Faz. Aí que tem que fazer. É bíblico isso, né? Deus fala sobre, eu não sei qual é o correto, mas alguma coisa de que os loucos confundem os sábios, alguma coisa assim, mas...
Interessante. O louco, ele é ousado, né? Por exemplo, vestir pijama para dar curso. É loucura? Não é loucura. Queria falar sobre isso, claro que não. Mas Tá fui prendendo a chamada de audiência. louca. O que é o ser louco? Exatamente. O que significa? É o que nem estão chamando Elon Musk hoje. Exato. Elon, o que esse cara tá fazendo? Criou uma cidade agora, vocês viram? Criou uma cidade. Esse louco, na verdade, né, para muita gente, a gente entende, a gente sabe que é alguém fora da curva, na verdade. Né? Eles querem banalizar, ousado. tentar. Quem não tem coragem de fazer, Vai chamar de louco. vai fazer isso, exatamente. Mas e aí, como é que surgiu o insight de estar fazendo isso? De fazer tirar um terno e... Porque você falou que é duas personalidades, né? É Sim. uma no digital e a Natália... E a real E a ali, real. né? Mas, na verdade, o pijama, ele veio para ser diferente quando eu dava curso de sobrancelha. Ah, não foi nos palcos Não, que começou? Já foi antes? Foi antes. Você se sentia mais à vontade de estar assim para estar trabalhando? Aí, na verdade, eu falei pra cliente, eu falei, nossa, seria tão bom se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? Ela falou, não acho. Aí eu falei, então eu vou fazer. Onde não tem coragem, não tem concorrência. Cara, aí que eu fui legal, fazer. tu Aí eu levantei. Não, mas na hora eu implementei. Eu levantei, pedi licença pra ela. Falei que eu ia à toalete. Tinha uma colaboradora nessa época. Eu falei pra ela, amanhã eu vou dar o curso de pijama. Era amanhã. Então eu sou muito de ter ideia e implementar. Eu não fico pensando e planejando. Então você desiste. Eu já coloquei em prática na hora. Aí no outro dia dei curso de pijama. Dei pijama pras alunas. Que eu fui atrás, achei 17 pijamas iguais. Fui na C&A, só que fui em 5 pra achar os 17. E fui. E no outro dia foi incrível. Sim, postei na rede social e todo mundo queria fazer o curso. Depois. E queria saber se ia ganhar o pijama. Ou seja, eu não estava mais vendendo curso, estava vendendo o pijama. Uau, que legal. Eu vou ter que te fazer uma outra pergunta sobre isso. Você acredita? Eu estou vendo que assim, o teu nível de empreendedorismo é high. Mas deixa eu te perguntar. Você acredita que a pessoa nasce empreendedora ou você acredita que isso também é ensinável? Tudo é ensinável. Tudo é ensinável? Eu acho que o que segura as pessoas é o merecimento delas. Elas não acham que merece, muitas vezes. Todo mundo consegue aprender sobre empreendedorismo. Só que o grau de merecimento, ele influencia muito. Certo. Então, por exemplo, a gente tem que aprender, a gente tem que acreditar que a gente merece abundância, prosperidade, muito do muito, que se alguém fez, a gente pode fazer. E empreendedorismo você aprende, vai. É que muita gente fala que não nasceu com dom de empreendedorismo, que está usando como desculpa para não agir. É que dá trabalho ser empreendedor. Imagina. Dá trabalho. Só que eu prefiro esse trabalho do que o trabalho de ficar, como é que eu vou pagar minha conta? E correr atrás, você entende? Que é o tipo de trabalho que a gente escolhe. Eu já tive esse trabalho de não ter como pagar o meu aluguel e ter que correr atrás. Dá muito mais trabalho do que ficar 1, 2 noites sem dormir, trabalhando, resolvendo um problema, mas sabendo que eu tenho dinheiro para pagar isso, entende? Claro. Então, qual é o duro que a gente escolhe? É verdade. Tem que ter coragem também, né, para fazer. Muitas vezes as pessoas não têm. Mas eu sempre fui empreendedor também. E eu digo para ti, escolhi isso para minha vida. Às vezes a gente passa cada coisa, cada situação, mas a possibilidade de eu ter mais abundância na minha vida, né, ter mais prosperidade financeira também através do empreendedorismo é muito maior do que eu trabalhar de CLT, trabalhar para alguém a vida inteira. Total. Realmente é muito A gente tem que diferente. aprender a tomar decisão. O empreendedor, ele tem que tomar decisão e agir rápido. Ninguém vai agir por ele. Ninguém vai tomar decisão por ele. Jamais. Eu quero te perguntar também, hoje, que conselho você daria para as meninas, as tuas alunas, por exemplo, que estão começando hoje, mas estão com aquele medo, aquela indecisão de começar? Como a gente viu hoje, muitas pessoas com indecisão de levantar para... depois de tudo que viram, ainda estavam indecisas se vinham ou não vinham aqui fechar a mentoria, por exemplo, né? Mas vamos falar assim, a pessoa foi lá, fez o teu curso, mas ela não teve iniciativa ainda de começar a pôr em prática. Que conselho você daria para essa pessoa? O que é a primeira decisão, a primeira coisa que ela deve fazer? Primeira coisa, decidir fazer. Certo. Eu acho que tudo começa com a decisão. E depois com a ação, honrar a palavra dela. Então a gente tem que aprender a honrar a nossa palavra. Então se diz que vai fazer, faz, começa. E não compara o plantio com a colheita alheia. Então ela não pode comparar o plantio dela, ela vai ter que estudar, ela vai ter que treinar todo dia, vai doer o dedo, vai dar calo, ela vai ter que vender, ir atrás de cliente. Ela não pode comparar esse esforço que ela está fazendo com a colheita de alguém que já está plantando há 1 ano. E é isso que elas erram. Ela olha a amiga que já fez há 1 ano, que está ganhando dinheiro, e olha ela no início, ela fala,
Tá, eu desmotivo, não é para mim. Então não compara o teu plantio com a colheita alheia. Esse site que você falou agora aqui foi incrível, porque é o que eu visto isso muito e já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu contigo. Já aconteceu comigo. Isso paralisa. Paralisa. Quando a gente vai começar, assim, não, mas começar agora, o cara já começou antes, aquela coisa. É o mesmo daquela pessoa que às vezes olha a tua vida, eu queria ser como a Natália, mas quando ela vai conversar contigo, pergunta, o que você fez para chegar até isso? Você conta, ela vai dizer, não vou nem começar. Exato, não pode. Você não quer pagar o preço. Ela está comparando. Tem muita gente que não é a idade, é a mentalidade. Isso evita de muitas pessoas terem acesso também, né, Natália? Porque a pessoa acha que é impossível para ela ter a vida da outra pessoa. Exato, ela não tem merecimento. Não tem merecimento. Não tem merecimento. Você acha que você agrega tudo ao merecimento, então? Ao merecimento, total. E outra, como é que é a pessoa que não acha que não merece? A pessoa que ganha um presente ou que alguém dá alguma coisa, ela fala, não precisa. Não quero. Vou te pagar o almoço. Não, imagina, não precisa. Essa pessoa tem grau de merecimento zero. Zero. Então, o primeiro sinal do grau de merecimento é aprender a receber. Se alguém te oferecer, aceita. Não precisa falar, não precisa. Se a pessoa está oferecendo, aceite. Aprenda a receber. Obrigada. Que legal. E não precisa. O grau de merecimento está ruim. Então, começa assim. Legal. Isso não tem nada a ver, então, com vergonha de pegar. Se a pessoa tem esse problema é porque tem baixo grau de merecimento. Total. Interessantíssimo isso. Muito. Tudo não é óbvio, entendeu? A gente acha que tudo é muito óbvio, preto no branco, 2 mais 2 é 4. Não. Tem o emocional. As nossas amarras emocionais, elas ditam a nossa vida. Que legal. A gente tem que desamarrar tudo isso. E nada melhor para você estar aprendendo com a Natália, né? Porque olha o que ela construiu, olha o que ela fez. Fui obrigada a cortar pessoas da minha vida, pessoas que te puxam pro buraco. Eu entendi que eu não era mãe do meu pai e da minha mãe, que eu não era mãe dos meus irmãos, que eu não era mãe dos meus tios, da minha família, dos amigos. Interessante, você teve que cortar isso. Falar muito não. Aprender a falar não. E aprender quem te ama de verdade, quem amava o teu dinheiro. Tem esse detalhe. Muito importante, né? Eu honro, mas eu não sou mãe e pai. Então, entender qual é o meu papel nessa vida. Então, eu cuido, dou suporte, mas eu não posso fazer papel de pai e mãe. Senão você deixa de fazer o seu papel, de viver a sua missão para ficar cuidando das pessoas que vão usar isso, o emocional, o drama, o vitimismo, para te colocar na mesma situação que eles. Quem não quer agir vai te puxar para o buraco. Entendi. E aí você tem que aprender a falar, você ajuda, a pessoa não quer sair, você não pode voltar. Você tem que continuar, porque é uma opção dela. Então é difícil falar isso. Tem gente que não concorda. Mas eu só cresci muito quando eu aprendi a pôr limite. Não é que eu falei não, eu pus limite. E aí você vê quem é que gosta de você e quem é que gosta do que você proporciona apenas. Entendi. E é verdade. Mais um insight para vocês. Estão anotando? E aí, por que eu fiz isso? E aí, como é que as pessoas têm que fazer isso? Elas têm que ter uma família. Eu tenho meu marido, eu tenho minhas filhas. A minha família é o meu marido e as minhas filhas. Certo. Depois o resto se torna parente. Você não pode, porque senão não funciona. Então eu faço tudo pela minha família. Eu sou extremamente fechada. Eu tenho um marido que me apoia, que me incentiva, que me inspira, que é fechado comigo. Nós temos um plano A que não tem plano B. Então, assim, a minha família é a minha base. Quem é a minha família? Meus filhos e meu marido. Gostei. Você entende? Eu também procuro não ter plano B. Não tenho plano B. Acreditar sempre no plano A. Sempre. E você falou da sua família. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou ali também no palco que... Eu assisti quase a palestra inteira, tá vendo? Você falou no palco que o momento mais feliz da sua vida é quando você foi morar com a sua filha em algo que era seu, num apartamento pequeno. Que ninguém ia mexer nas minhas coisas, ninguém ia pegar, ninguém ia mentir, não ia ter grito, tapa, confusão, mentira. A gente tem que aprender a parar de normalizar a mentira. Certo. Normalizar enganar. Normalizar pegar o que não é nosso. Normalizar, mas é família. Não interessa, não é normal. Se a minha filha crescesse naquele ambiente, ela ia ter o mesmo padrão e a culpa ia ser minha. Sim. Mas quando eu fiquei sozinha, num apartamento pequeno, bem pobrezinho mesmo. Não é o luxo, é a sensação. A liberdade que eu senti de construir. Porque tudo que eu estava fazendo até então, eu sabia que eu ia perder. Sim. Quando eu fiquei sozinha, eu falei, cara, a partir do momento agora, tudo que eu construí é meu e dela. Então isso dá motivação.
Então foi o momento mais feliz da minha vida. Depois disso, eu cresci muito, estabeleci limites, ajudei toda a minha família. Só que tem gente que, se você não pôr limite, vai viver eternamente da tua ajuda. Só que não pode, porque essa pessoa, tudo que você der, ela vai achar que é obrigação. Então sempre vai querer mais, e mais, e mais. E aí quando você começa a falar, não, opa, peraí, aí você é ruim. Aí eu falei, então eu vou pôr limites. É isso que eu vou dar, não importa o que aconteça. Sim. Não tem mais. E aí, pronto. Eu me sinto bem porque eu cuido do básico, do mínimo de todo mundo. Só que mais do que isso, eu acho que cada um é responsável pela sua vida. Ninguém me ajudou quando eu precisei. Eu ajudo todo mundo. Só que até a ajuda tem limite. Entendi. Eu aprendi isso tendo uma família muito forte, me apegando muito a Deus. Então me aproximei a Deus, me converti, fui tudo. Que legal, que maravilha. E como que você administra? Porque você é uma pessoa que o tempo para você, para nós todos o tempo é a coisa mais preciosa, mas muita gente não dá valor. Mas assim, ó, com tanta coisa que você faz, né, cuidar de um empreendimento tão grande, como que você tira tempo para a sua família, para a sua filha especial e para o seu marido? O meu marido, a gente trabalha juntos, então foi uma decisão que a gente tomou, até por ver o crescimento da empresa, quando eu trouxe ele para o negócio. Ou ele vinha ou a gente não ia ficar junto, porque eu ia crescer, ia viajar, a empresa estava ganhando visibilidade, estava sendo convidada para viajar, para sair, a gente ia ter duas vidas, e aí a corda que estica, ela arrebenta, se cada um vai para um lado. Então a gente uniu o elo. E as minhas filhas, eu tiro momentos e períodos, então eu tenho rotina, eu tenho duas, uma de 10 e uma de 3. Eu tenho rotina, então eu levo elas todos os dias para a escola, então quando eu estou em São Paulo, eu viajo muito, mas quando eu estou lá, eu levo elas todos os dias, busco no almoço, aí à tarde fico junto, à noite. Então, às vezes a gente viaja, passa um final de semana, eu sumo do celular. Então, quando eu tô com elas, o tempo é delas. Eu deito no chão, eu brinco de boneca, elas me maquio elas, a gente brinca com os cachorros. Então, eu tenho os meus momentos com elas. E elas são muito felizes, então eu também tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho colaboradoras que estão comigo há bastante tempo, que amam as minhas filhas, então não tem coisa mais gostosa de você ter colaboradoras que são anjos da minha vida, essas mulheres, né? Que elas deixam a vida delas, ficam lá comigo, voltam só final de semana e me amam minha família, amam minhas filhas. Claro que elas ganham com isso, mas isso me deixa segura e feliz. Então, a minha filha mais nova, ela é apaixonada pela babá dela. E a babá é apaixonada por ela. É mesmo? Eu não deixo de ser a mãe. Sim. Nunca vou deixar. Então, eu não sou uma mãe ciumenta. Você está dando esse suporte. Total. Então, isso é maturidade também, eu acho. E eu acho que segurança. Depois que eu entendi quem eu era, porque a gente cresce sem saber quem a gente é. Sim. A gente tem que passar por alguma coisa para você se conhecer, né? Então, eu acho que isso daí aumentou muito tudo na minha vida, assim, a segurança com tudo. Perfeito. Falamos de várias coisas aqui, né? E sobre engajamento digital, hoje com mais de 11 milhões de seguidores, qual que é a sua estratégia para manter essa conexão ainda autêntica? É um trabalhão todos os dias. É um trabalho. Assim, a rede social ela é uma grande ilusão, porque ela varia muito. Então, a quantidade de seguidor não quer dizer que eu tenha aquilo de engajamento todos os dias. Então, e eu passei por uma fase, assim, onde eu tinha muito métrica de vaidade. E todo mundo do digital tem uma métrica de vaidade, de número. Só que eu tinha muito essa vaidade de número. Só que não é tão real. Porque obsessão por ter... É uma obsessão. Os conteúdos que muito viralizam não vendem. E aí eu comecei a... E aí os conteúdos que a gente faz que vende não viralizam. Porque conteúdo de venda, de seeding, né, que a gente fala ali, de conexão, ele não vende, ele não viraliza. Viraliza meme, coisa às vezes boba, uma brincadeira, uma coisa polêmica. Mas não é isso que vende, isso traz audiência. Então, um perfil que só vive disso, ele não vende. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que é importante, porque eu também sou uma pessoa, digamos, um conselho para mim. Tá, bora lá. Não, vamos lá. Para as pessoas que têm publicado coisas interessantes para a internet, porque eu sempre falo que, infelizmente, né, as pessoas entram na internet em busca de entretenimento ou de relacionamento. Para buscar conhecimento é a minoria. Essas pessoas que fazem conteúdos, ensinando, como a gente vê muitas pessoas por aí, cada Reels com certeza você ensina muita coisa no Instagram também de graça. E
você acha que essas pessoas, quando um conteúdo desse dá pouco engajamento, não viraliza, vamos dizer assim, as pessoas devem continuar fazendo porque está no caminho certo? Sim, eu acho que não tem só uma regra. Não tem que ser só conteúdo educativo. Conteúdo educativo, ele não viraliza muito, né? Porque geralmente não é todo mundo que quer aprender. Tem que ter uma mescla. Tem que ter uma mescla, tem que ter um conteúdo educativo, tem que ter um conteúdo possível viral, de alcance, um meme inteligente, não bobo. Sim. Um meme estratégico, sagaz, sabe? Inteligente ali. Entendi. E aí ele traz pessoas. Depois acho que tem que ter também inspiração. Não só ensinar, mas inspirar, contar uma história, contar algum caso, um case, história de cliente, história pessoal, história de outras pessoas próximas. As pessoas gostam muito de história. Perfeito. Eu já assisti, não memes teu, mas assim, vídeos sem áudios, inclusive, e as coisas, e eu vi que as visualizações são... Sem você falar uma palavra, mas vídeo. É bobo, exatamente, assim. exatamente. Mas aí tem que ter. Então tem que ter isso no meio, sempre Tem que ter no meio, tem que ter no meio. A gente sempre está buscando conteúdo de alcance. E não é isso que vende, esse atrai pessoas. Atrai pessoas. E dessas, mas então outra pergunta sobre isso. As pessoas que você atrai com esse conteúdo, consegue jogar ela no funil e ainda consegue vender alguma coisa para algumas pessoas dessas? Quem a gente atrai, dependendo do conteúdo, quando você faz um conteúdo que gera bastante alcance, o próximo conteúdo tem que ser muito parecido. Tem que ser o mesmo assunto, mas pode ser em outro formato. Então pode ser num carrossel. Perfeito. Então por quê? Porque a pessoa que veio atraído por esse conteúdo de alcance, se ela não interagir no teu próximo post, o Instagram entende que o teu conteúdo não é tão interessante para ela, ele não vai entregar. Então você vai ter uma base muito fria ali no teu engajamento. Ótimo. Então, toda vez que a pessoa posta um conteúdo que ela viu que deu bom, o próximo tem que ser com o mesmo assunto. Porque a pessoa que viu que aquele conteúdo vai ver outro parecido e vai curtir, vai interagir. E aí o Instagram vai aumentando a base para quem vai entregando. E aí você vai nutrindo o teu lead que chega ali, uma hora ele te consome. Ou ele vira um brand lover, que é um apaixonado pela marca. Ele não consegue te consumir agora, mas ele te defende, ele interage, ele escreve comentário, ele curte, ele compartilha. E essa pessoa tem tanto valor como quem te compra. Perfeito. Precisamos finalizar aqui então, mas eu quero te pedir então o seguinte, aqui no Vida Inteligente da América a gente sempre pede que a pessoa deixe um recado final, né, para a tua audiência, para as pessoas que vão estar te ouvindo depois. E junto, queria que você só falasse para mim o que foi para você a sensação de estar, essa conexão com a Carla, ter conhecido eles, a Classic, ter participado desse evento hoje. Se você puder tudo numa mensagem só final, falar alguma coisa, eu te agradeço. Foi muito legal, foi uma honra estar aqui, participar de tudo isso, ver esse projeto nascendo, crescendo, é muito legal. E para todo mundo que está aqui, deixar uma mensagem final? Não, para a sua audiência, pode, o que tiver no teu coração, quiser deixar um ensinamento, qualquer coisa, fica à vontade. Acho que para as pessoas, você que está aí assistindo a gente, não importa a situação que você esteja, você não precisa definir a sua vida inteira com a sua situação atual. Então ela não vai definir tudo. Você pode, a partir de agora, criar uma nova realidade, um novo futuro. Só vai depender de você. Não vai ter ninguém que vai te salvar aí, alguém que tem obrigação de te puxar do buraco ou da situação que você está. Então faz acontecer, segue, não compara o teu plantio com a colheita alheia. Segue o seu caminho. Não vai ser tão fácil, vai ser desafiador, mas é muito gratificante. Continua e conta comigo. Perfeito. Natália, só tenho a agradecer. Foi realmente uma honra, foi sensacional, um prazer enorme. Para você que está em casa, fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Amém. A gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado, tá bom?